hoje, como já tinha sido anunciado semana passada, sobre a conduta espírita, ecologia e o nosso amiguinho, a Edith. Qual é o nosso proceder? Qual é a conduta que nós devemos ter? Vai ser trazida pelo nosso amigo Maurício Mendonça. Ele é frequentador voluntário na Biblioteca da UEM há muito tempo, estudioso, está buscando fazer pesquisa também sobre o espiritismo, e ele pesquisou nessa área da ecologia e do AES, que tanto a gente tem ouvido falar, né? Ele é professor de teatro para crianças, também trabalha como ator, ele é um palhaço bonito, né? E é psicólogo também. Acho que dessas profissões todas, a de palhaço é a que mais me fascina e me deixa mais orgulhoso, assim, no bom sentido. Porque eu acredito que o palhaço, ele é uma figura espiritual e ele escolhe a pessoa para mostrar algo que ela não está vendo, como se ele fosse um símbolo que aparece no sonho, segundo dizia o Jung, né, psicólogo suíço, para trazer mensagens do inconsciente, para alertar a consciência de que ela está se tornando unilateral, que ela precisa olhar para outra face da realidade. O palhaço também faz isso. E ele faz isso para mostrar o nosso lado mais ridículo, mais bobo, o lado da queda. A gente está acostumado a ver, por exemplo, o Circo de Soleil, tantos circos bonitos como esse que está aqui, que é maravilhoso, e não tem espaço para ele. Um acrobata não pode errar um número daquele jamais, porque pode acontecer uma tragédia e o público vai entrar em pânico, né? Mas o palhaço não, ele entra para lembrar as pessoas de que a vida não é só perfeição, de que nem tudo dá certo o tempo todo, que o belo não é a única face da realidade, que existe também o tombo, a imperfeição, a maquiagem escorrendo, a boca grande demais ou pequena demais, o corpo, né, o desajustamento. Então o palhaço é essa figura que vem trazer essa mensagem, vem lembrar as pessoas que ser perfeito muitas vezes pode se tornar um problema, que não há nenhum mal em a gente ter um grau de imperfeição, pelo contrário. À medida que a gente reconhece e aceita essa imperfeição, por Jung também chamado sombra, ela para de nos atormentar e a gente começa a viver melhor, em paz com ela. Eu agradeço a Lud e todos da casa pela oportunidade de vir falar com vocês sobre esse tema, que para mim tem tudo a ver com o palhaço. Porque diz que o palhaço tem 5 filhos, como irmãos, alguns falam irmãos, outros falam filhos, que seria o sorriso, o riso, a risada, a gargalhada e a quinta, o quinto fica em casa, só usa preto, escuta rock pauleira e sai de casa, é a lágrima. Então, quando a gente olha para a face do palhaço, aquela roupa colorida quando ele vai para a festa, ou o palhaço de teatro que já mostra mais o lado ridículo dele, né? Mas você vê aquele personagem, que na verdade não é um personagem, é a própria pessoa. A gente olha e vê o belo, mas muitas vezes a gente não vê a dor que está por trás. E a graça do palhaço, ela vem justamente da aceitação da dor, da fragilidade dele, como eu disse. Isso tem tudo a ver com o nosso mundo, porque a gente olha, vê as plantas, as árvores, os animais, parece que estão tudo tão lindo. E a gente não vê a dor que está por trás. E o tamanho do problema que está acontecendo, bem diante dos nossos olhos. Então, tem muito palhaço assim, que tem uns nomes bem bonitinhos, patati patatá, aquela coisa, né? Não existe ninguém melhor que ninguém, mas o meu palhaço me chama virose. Então, assim, quando eu falo, a pessoa já, nossa. Como diz uma amiga minha, que é palhaça também, que horror! Mas vem de um lado meu, que é um incômodo com
Claro, o Virose veio um apelido que um amigo meu me deu. Ele me chamava de Virose, eu chamava ele de Virulento. Olha que amor, né? Mas eu lembrei, eu estava procurando um nome para o meu palhaço quando eu lembrei desse apelido, e eu lembrei desse apelido por causa do meu incômodo com doenças, o meu medo, o meu cuidado. Eu falo, nossa, isso aqui, olha, será que está no gato de qualidade? Vamos ver, vamos conferir. Então eu fico muito. O mosquito da dengue eu aprendi a ver ele em qualquer lugar. Ele tira sarro de mim falando que nunca vi, mas eu consigo ver. Olha, no radar. E assim, isso representa uma preocupação minha com essas coisas, uma preocupação minha da minha adolescência, palhaço de resgate da nossa criança, da nossa adolescente, da nossa ingenuidade. E eu me preocupava muito com essas questões ambientais, e ainda me preocupo. E aí eu entrei em contato com esse livro, que é o livro Espiritismo e Ecologia, do André Trigueiro. O André já esteve aqui, já palestrou na MEN, talvez em outros lugares, eu já não assisti, mas eu vi ele na última palestra aqui. E ele fala coisas muito importantes, de uma forma muito simples, mas muito assustadora nesse livro. Uma coisa assim que deixa a gente de cabelo em pé mesmo. E nesse livro ele faz 2 alertas. Basicamente ele faz 2 alertas. Eu li e tomei a decisão final, que eu já estava com a questão do palhaço voltada para trabalhos que envolvesse o meio ambiente, por isso do Virose também, para fazer brincadeiras que conscientizassem, sensibilizassem para as questões do meio ambiente, e do mosquito também. E aí eu li esse livro e vi algumas palestras dele sobre esse assunto que tem na internet e decidi que eu ia colaborar e falar algo a respeito. Então assim, eu não sou perito e ele sabe infinitamente mais, mas eu tentei me basear nesse livro, pegar algumas reflexões minhas, algumas fontes que eu fiz e trazer para vocês, para a gente refletir. Então, nesse livro ele faz basicamente 2 alertas. Um já é bem conhecido, é a crise ambiental sem precedentes que nós estamos infligindo ao planeta, ao planeta Terra. E o segundo alerta é sobre a zona de conforto, que o espírita muitas vezes se coloca diante desse problema. Então, assim, ele dá uma cutucada, é um livro que dá uma cutucada na gente. Ele fala que essa conduta ela pode ser percebida, não que isso é a última verdade, não é a máxima verdade, ele ressalta isso, mas essa conduta pode ser percebida através de algumas frases que a gente costuma dizer, e que são frases que a maioria das religiões, correntes filosóficas ou até linhas científicas tem também. E uma delas, a primeira que a gente vai falar, é a frase: o acaso não existe. Então, assim, através dessa frase, a gente manifesta a nossa crença em Deus, que Deus existe, que tudo tem uma razão de ser, que a gente pode entender os fenômenos e mudar as coisas, entender por que aquilo está acontecendo com a gente, buscar pensar no passado, olhar as implicações que determinada conduta da gente pode ter no nosso futuro. Então, por causa desse entendimento, o espírita, mas outras pessoas têm também, de que o acaso não existe. Só que também acontece que muitas vezes, a partir dessa frase que o acaso não existe, o espírito entende e estabelece que a crise ambiental é consequência da enfermidade do planeta, que é um planeta de provas e expiações. E que ela serve de corretivo para aqueles que vieram programado para passar por testes ou quitações relacionados a isso. Então, assim, está acontecendo a enchente lá, mas é um resgate, é uma prova, tem uma conexão, nada por acaso. Tudo bem. Mas, às vezes, pensando nisso, a gente acaba evitando de agir. A segunda frase é: a verdadeira vida é a vida espiritual. E aí, ele ressalta a questão de que lá e aqui
está conectado. Nesse estágio evolutivo que nós estamos, a gente ainda precisa ficar nesse processo de encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Mas, como diz o Kardec no Céu e Inferno, chega uma etapa que a gente não precisa mais disso. Do esquecimento, dessa coisa de você pegar um outro corpo, o espírito ele já vai se mantendo mais tempo de uma determinada forma. Não que não vai encarnar, né? Só os espíritos puros, daí já vai diminuir. E daí ele ressalta assim, que essa frase ela também pode indicar uma cisão, na nossa percepção, uma cisão entre dois mundos, né? Dois mundos que estão conectados. E uma desvalorização da vida material, né? Uma vida que é imprescindível para a evolução do espírito. Nós não vamos nos tornar espíritos, nós somos espíritos, nós já somos espíritos. Nós estamos encarnados, mas nós somos espíritos, aqui e agora. Né? Então, ele fala, essa desvalorização a gente percebe em vários textos, várias correntes filosóficas fora do espiritismo, né? Com filósofos que falavam, é matéria, você tem que ir negando a matéria. E ele coloca essa questão de que a matéria, ela é parte fundamental para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. A gente não está aqui por acaso, nesse corpo, nessa matéria. A gente precisa disso. E se a gente precisa disso, nós precisamos cuidar disso. A terceira frase é, eu estou aqui de passagem. E daí ele fala assim, que muita gente, quando fala isso, fala, eu estou aqui de passagem. Os outros que vão herdar isso aí que se viram, né? Então assim, alguns espíritos, não todos, acho que aqui ninguém pensa assim, mas alguns acreditam que essa é a última encarnação, não vai voltar para cá mais, né? Então assim, estou aqui de passagem mesmo, deixa o planeta, cada um tem que passar quando tem que passar e daqui a pouco eu vou estar noutra e para nunca mais. Mas provavelmente a gente vai voltar muito para cá ainda. Né? E aí como que fica a nossa preocupação com as condições do planeta quando a gente retornar? Como que fica a nossa preocupação do planeta para quem vai ficar aqui quando a gente partir? As crianças, os netos, os filhos, né? Então assim, através dessas frases, ele não diz que todo mundo que fala isso pensa assim, mas através dessas frases mostra um certo descolamento diante dessa realidade preocupante que a gente está vivendo. E não apenas dessa questão do ambiente, né? Então, hoje eu quero chamar a atenção, além da crise ecológica, dessa crise do Aedes aegypti que a gente está vivendo, e é uma crise gravíssima também, né? Que está assim, tomando proporções cada vez maiores. Na verdade, mas eu brinco assim, que o mosquito está evoluindo mais rápido que a gente que está encarnado aqui, né? Porque de 30 anos para cá, nem que você pegar do ano passado para cá, ele não picava à noite. Agora, se você estiver dormindo com a televisão acesa, ele vê aquele fio de luz, ele te vê, ele vai lá. Ou vidro aí, né? O pessoal falando. Diz que ano que vem ele já vai vir com óculos de visão noturna. É para não ter erro, para aumentar a produtividade dele 24 horas por dia, né? Não ter mais descanso. Então, assim, as epidemias de dengue têm assolado cidades e estados o ano inteiro, né? Ano após ano. E aí, pior que isso, as alterações climáticas que nós somos responsáveis, têm vencido os períodos de sazonalidade. Então, o mosquito está ficando ativo o ano inteiro. Ano passado mesmo, né, em períodos que ele não age, no inverno, teve várias cidades do país em epidemia. Então, o clima, que é perfeito, a natureza, né, tem o controle dela, o equilíbrio dela, então no inverno ele diminui a população, a reprodução do mosquito, as outras espécies ficam melhor e tal, aquela coisa, desequilibrou. Dá o inverno, ele continua, ele veste o cachecolzinho dele e pode trabalhar. Né? Então, assim, várias cidades enfrentaram essa epidemia.
E além da dengue do tipo mais branco, da mortal, dengue hemorrágica, agora a gente está aí com as análises, né, da transmissão da chikungunya, do Zika, tem a relação, suposta relação com a síndrome de Guillain-Barré, né? E a microcefalia em bebês que está em fase de estudo, está aquela coisa ainda, será que é, será que não é? A gente ainda não teve aquele dado científico assim, está relacionado. Então ainda está meio... Mas assim, uma coisa que me chocou muito foi os estudos, agora assim, mais recentes, falando sobre a possível transmissão da Zika, por exemplo, Zika, né, por via sexual, pela saliva, pela urina. Será que a gente tem dimensão da gravidade disso? Porque você imagina, né, a pessoa, todo mundo no ônibus, ou aqui mesmo, alguém espirra, Zika vírus. A questão dos bebês mesmo, que alguns cientistas que defendem que existe sim relação entre o Zika e a microcefalia, já estão falando sobre várias outras consequências que aquela pessoa vai ter em decorrência desse vírus, né, da vida toda. Então, assim, é uma coisa muito grave, muito grave. Como assustava, quando começou a falar do Ebola, décadas atrás, foi aquele, meu Deus, né? A gente está enfrentando, passou pelo Ebola agora também, a gente está enfrentando essa doença que também é uma ameaça terrível. Então, assim, nesse ano, a Organização Mundial da Saúde emitiu lá o alerta global, né, e contra o Zika, e alguns estudiosos têm dito que o mundo está perdendo a batalha contra o mosquito. Então, o Brasil, segundo o Ministério da Saúde, tinha no início de janeiro desse ano 3.174 casos suspeitos de microcefalia ligado ao Zika vírus, em 684 municípios de 21 estados brasileiros. Agora, em março, esse número de 3.174 já pulou para 4.222. Muito rápido. Então, só para a gente ter uma ideia do crescimento da doença, em 2014, o número de casos suspeitos foi de 147. 147 para 4.222. Em um ano. Tá, mas o que isso tem a ver com o espírito também? O espiritismo, o que isso tem a ver? Bom, no livro dos Espíritos, no capítulo 4 da Lei de Conservação, Kardec faz lá a pergunta 702, que diz o seguinte: é da lei da natureza o instinto de conservação? E os Espíritos respondem: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então, a gente conclui dessa frase que as pessoas que estão lá, relaxadas, assim, não estão muito preocupadas, acham que o mosquito não vai pegar elas, nem os seus, que isso assim é, sei lá, uma coisa de novela, que está sendo falado por aí. Acreditem, eu escuto gente que fala assim, não existe esse mosquito, essa é a mídia, é o governo que está colocando pânico na gente, né? Então quem pensa assim, de acordo com a resposta dos Espíritos, está sendo um pouco inteligente, porque é da lei da natureza, qualquer que seja o grau de inteligência do ser, o instinto de conservação. Vou procurar me prevenir, vou cuidar para não pegar, né? Vou cuidar para esse mosquito não se proliferar, para não atingir as pessoas. Instinto de conservação. Na pergunta seguinte, 703, Kardec escreve, né? Com que fim ortogou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Para que a gente tem o instinto de conservação? E os Espíritos respondem: porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. Por isso foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, vamos refletir um pouco sobre essa resposta, né, que eu acho
importantíssimo. Veja que os espíritos, eles colocam os seres vivos como agentes do cumprimento dos propósitos de Deus. Ou seja, a gente não está aqui só porque a gente mais fala que é para evoluir, para passar por provas, expiações para o nosso crescimento. A gente está aqui, sobretudo, trabalhando para Deus. Eu sempre pensei, tá, mas porque, tudo bem, a gente nasce, morre, reencarna e tal, e aí a gente vai aprendendo como se fosse uma escola. Foi a explicação que, quando eu li o livro dos Espíritos, eu falei, achei. Eu tanto perguntava. Mas aí eu pensava assim, mas para quê? Deus estava lá, né, para fazer essa galerinha aí, para eles ficarem na escola, aprender a evoluir. Tinha que ter um fim, um sentido. Eu acho essa resposta sensacional por causa disso. Ela coloca isso. Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios de Deus. Então, quando ele diz foi por isso que Deus me deu a necessidade de viver, quer dizer, eles colocam a questão de trabalhar para Deus em primeiro lugar. Né? Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, a crescer, somar. Né? Então a necessidade de trabalhar para Deus vem em primeiro lugar. A necessidade de se aperfeiçoar vem depois. Primeiro trabalhar para Deus. Primeiro concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Né? E note onde está a ênfase na resposta, na vida. A vida é necessária para o trabalho para Deus. A vida é necessária para o aperfeiçoamento dos seres. A vida, não a morte. A vida. Não por acaso, Jesus era doador de vida. Ele curava, ressuscitava, restaurava, devolvia a visão. Né? Então, de que forma as mortes por dengue hemorrágica, a microcefalia, os desastres naturais pelos quais somos responsáveis, de que forma tudo isso representa nosso trabalho em prol dos desígnios de Deus? De que forma nosso descaso, muitas vezes, né, representa inteligência no uso do nosso instinto de conservação, e principalmente no uso do nosso instinto de conservação no trabalho em prol do cumprimento dos desígnios da providência. Na pergunta 707, no mesmo capítulo, Kardec propõe: é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? E os espíritos respondem: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que para achar o que deseja, basta que o homem olhe para a terra, mas que é preciso procurá-lo não com indolência, e sim com ardor, perseverança, sem desanimar perante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que a providência, que se utiliza a providência, para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Então, ao que se deve os meios de subsistência? Ao egoísmo e à imperícia. Que o André Ribeiro coloca bastante essa questão da imperícia também nesse livro. Então, a gente pode aplicar essa mesma pergunta e a mesma resposta no problema que a gente enfrenta com a ecologia e com o mosquito Aedes aegypti. O egoísmo ele se manifesta na conduta daqueles que desviam recursos públicos destinados ao combate à doença, bem como daqueles que cuidam do próprio quintal, mas fecham os olhos para conscientizar e educar o outro, acreditando que cada um passa pelo que merece. Isso é egoísmo. Você pegou ele porque às vezes ele tinha que quitar uma coisa. Na produção cada vez maior de lixo, no descarte irresponsável desse mesmo lixo, na desigualdade social, no descaso para a educação e com o pleno desenvolvimento de todas as
pessoas da nossa sociedade. Isso é egoísmo. E a imperícia se apresenta no comportamento daquele que acredita que a doença é coisa de novela, não vai acontecer com ele. Não cuida do próprio quintal, da calçada, da praça, não está nem aí com nada. E não são só pessoas que fazem isso, instituições também. É comum a gente passar na frente de algumas instituições, nem vou falar qual para não causar polêmica assim, mas que tem um grande terreno em volta, muito espaço, e que tem uma sujeira enorme, lixo para todo lado, no chão, garrafa, copo, né? Ou outras que as pessoas tomam cuidado, limpam, revezam, cada 15 dias vai um grupo, limpa tudo, cuida do quintal, da calçada, tudo. Né? Então assim, será que a gente olha, né, a gente vê essa quantidade de lixo ali agora, nem no século XXI, celular touchscreen, televisão que faz de tudo, faz lava-louça já, cozinha, né? Os carros que estão vindo aí automáticos, apita na ré, estaciona sozinho, né? Os robôs que estão sendo criados para vários fins, tanta tecnologia e ao mesmo tempo a gente anda pela rua, tanto lixo. Nas praças, nas esquinas, nos quintais, nas calçadas. Então assim, percebam que os Espíritos postulam que os obstáculos nos servem para testar a constância, a paciência e a firmeza. Nossa busca deve ser feita com ardor, perseverança, sem desânimo. Então eles estão dizendo que nós devemos agir, não ficar olhando sem fazer nada, esperando uma mudança. Né? Nesse livro, o André cita que a gente tem, não só no Espiritismo, mas em várias religiões, até fora delas, até entre pessoas que não acreditam em Deus, não serem religião nenhuma, esse hábito de esperar, vai acontecer alguma coisa, vai mudar tudo, num passe de mágica. De repente pode até acontecer, mas pode não ser do jeito que a gente espera, pode ser uma coisa bem grave, bem ruim, e a gente tem que enfrentar. Na pergunta 726, o Kardec coloca assim: visto que os sofrimentos desse mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, né, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos. Os Espíritos colocam: os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vem de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. Então, por se tratar de uma resposta longa, eu vou interromper ela aqui para a gente fazer umas reflexões. Começando pelo significado da palavra voluntário. Segundo o dicionário, voluntário significa que se faz ou se deixa de fazer sem coação nem imposição de ninguém, que está em nosso poder ou que depende do nosso livre-arbítrio fazer ou deixar de fazer. 2. Feito espontaneamente, por vontade própria, sem constrangimento ou obrigação. 3. Feito ou praticado sem reflexão, instintivo, irrefletido, não pensado. 4. Que só quer fazer a sua vontade, caprichoso, voluntarioso. São os significados da palavra voluntário. Então eu penso o seguinte, depois vocês pensam com vocês se tem sentido ou não. Quando o mosquito coloca lá a larvinha dele numa árvore, uma folha, num espaço ali que fica na árvore, que ele consegue, né, que tem um fio d'água para ele colocar, ele vai lá e consegue. Esse é um fenômeno natural. É um insetinho, é algo natural. Quando a gente joga uma tampa de garrafa no chão, ali se cria o foco do mosquito. Posteriormente, a gente fica doente por causa daquilo ali. Temos um fenômeno do qual fomos voluntários. Pelo nosso livre-arbítrio, jogamos a tampinha no chão. A gente até tem um conhecimento do bem e do mal, mas... Então, nesse caso, se ficamos doentes, passamos por um sofrimento decorrente da nossa ação,
um sofrimento voluntário, e não de Deus, ou natural, né? Sem benefício nenhum para o próximo, portanto, um sofrimento inútil. Se o sofrimento não é de Deus, se ele não é natural, se é voluntário, então eu acredito que ele não está relacionado a nenhum tipo de prova ou expiação. Porque lembra que lá no significado diz que não há imposição, nem coação, nem obrigação. Se há um problema decorrente de uma ação voluntária nossa, então não está relacionado com nenhuma prova ou expiação. Né? Porque o que é voluntário não tem obrigação nem imposição. A prova e a expiação, de certa forma, são imposições, às vezes colocadas por nós mesmos. Nessa vida eu vou encarnar, eu quero passar por tal coisa para expiar aquilo que eu fiz na encarnação posterior, e aí você esquece, você passa, você colocou, você impôs a você mesmo, às vezes com a ajuda dos demais espíritos que estão acompanhando ali o processo, né? Mas, nesse caso, há uma obrigação, há uma imposição, tem que passar por aqui. Agora, caso esse ato voluntário acabe gerando sofrimento para outra pessoa, aí há a questão de se cair em falta, cometer um erro com outra pessoa, que deverá ser expiado depois. Então aí a gente já tem que uma falta grave, né? Está causando mal para o outro. Criou um foco na tampinha que eu joguei e nem me pegou, mas pegou uma outra pessoa, e a conta vai vir para quem? Para mim. Então é uma questão grave, né, gente? Esse mosquito, na minha opinião, ele representa faltas graves em múltiplos aspectos que terão que ser reparados. E aí a resposta dos espíritos continua. Supõe-se que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida, mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bons, os fáquiles e alguns fanáticos de muitas seitas? Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes. Então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. Então é lógico, ele está falando aqui da pessoa que de repente fala assim: eu vou ficar sem comer 3 dias como uma promessa, com todo respeito, mas como uma promessa para eu conseguir um emprego. Essa pessoa está infligindo um sofrimento, de acordo com essa resposta, inútil. Se ela fala: eu vou ficar 3 dias sem comer, para dar de comida, porque aquela pessoa que está doente não tem o suficiente para nós dois, ela está sendo caridosa. E aí, se a gente pega um gancho dessa resposta e a gente analisa a nossa postura de limpar o próprio quintal e não limpar o quintal do outro. Então, a caridade seria sair limpando o quintal do outro, a praça, as calçadas, as ruas. Estou limpando, porque se não pegar em mim, pode pegar em outra pessoa. Então eu vou sacrificar a minha manhã de domingo, vou sacrificar 1 hora para limpar aqui a frente da minha casa, do meu prédio, do meu trabalho, para não correr o risco de ninguém ficar doente. Caridade. Falamos da lei de conservação, talvez poderíamos apelar para a lei de destruição, na tentativa de recriar uma zona de conforto para a gente, diante desse problema. Quem sabe os surtos, de dengue, zika, a questão da microcefalia, quem sabe não é uma prova ou uma expiação pela qual temos que passar resignados. Vamos voltar lá no livro dos Espíritos e ver o que Kardec pergunta, que os Espíritos respondam nesse capítulo da lei de destruição. Questão 728, ele pergunta, é lei da natureza a destruição? Os Espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar.
Por quê? O que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação dos seres vivos. Então, por isso, nós, espíritas, entendemos a morte, a doença, as calamidades como agentes transformadores. Sem dúvida, é uma compreensão razoavelmente profunda do que ocorre, né? Porque a gente acaba ficando mais resignado e aceitando aquilo que a gente não pode controlar. Que, aliás, é uma postura muito saudável psicologicamente, porque, como diz outras religiões, várias correntes da psicologia, muito do sofrimento humano vem da tentativa dele controlar aquilo que está fora do controle dele. Então ele quer fazer todo mundo gostar dele, né? Ele quer ficar com uma aparência para sempre, coisas que estão fora do nosso controle. O tempo, a passagem, assim, não tem o que fazer. Então muitas pessoas adoecem porque entram numa cruzada aí contra a morte, contra a velhice, contra várias coisas que vão gerando sofrimento. Então, algumas religiões e correntes da psicologia colocam que muito do sofrimento humano vem dessa postura de tentar controlar aquilo que está fora do nosso controle. Tem coisa que é preciso aceitar. É assim, melhor aceitar e ficar bem, né? Não é o nosso caso. E na questão 729, Kardec pergunta novamente, né? Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Se a gente precisa adoecer, morrer, se é natural, se é necessário para manter o equilíbrio, o processo evolutivo de praticamente tudo, por que a gente tem um instinto de conservação? Por que a gente fica brigando contra isso? A resposta: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez cada ser, por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e se reproduzir. Então, a morte é necessária. A doença é um veículo da morte. Mas tudo ao seu tempo. E dessa resposta a gente pode desprender três coisas. Primeiro, se a preservação e a conservação existe para evitar que a destruição aconteça antes da hora, é porque ela pode ocorrer. Então a gente tem o hábito de falar assim: ninguém morre antes da hora. Era a hora dele mesmo, não tinha o que fazer. Mas, de acordo com essa resposta, pode sim acontecer uma doença, uma morte, vários problemas, não era para acontecer naquele momento, ou às vezes nem era para acontecer. Nos livros do Raul Teixeira tem muito dessa questão, chamando a gente para o aqui e agora, porque muitas vezes a gente, estudando, pensando na questão do passado, das encarnações anteriores, das provas, das expiações, buscando um sentido no que a gente está vivendo hoje, ontem, a gente acaba se esquecendo e não percebendo que muitas das coisas que acontecem com a gente hoje, nós estamos causando ou estão causando para a gente hoje. Tem a lei de sintonia, tem várias questões, né, que podem estar relacionadas a algo que está acontecendo aqui agora, pela primeira vez. Não está relacionado a algo anterior. Então, gosto bastante dos livros dele, os espíritos colocam muito essa questão de a gente, olha, lembra que sim, tem muito da conexão com as vidas anteriores, mas também tem muito que está acontecendo aqui agora, que a gente está causando, que estão causando aqui agora. Então,
Não adianta a gente se agarrar à ideia que só vai morrer de dengue hemorrágica quem tem que passar por isso, que só vai nascer com microcefalia quem tem que passar por isso, porque de acordo com essa resposta, eu acredito nela, pode estar acontecendo com alguém que não era para estar passando por isso. A segunda coisa é, Deus não quer a destruição antecipada, pois ela obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Então Ele deu a necessidade de ver, de viver, de se reproduzir, os instintos de conservação, para que as coisas aconteçam no tempo certo. Para quê? Para a gente cumprir com a nossa parte nos desígnios da providência. Então a gente tem uma cota de trabalho. Deus não quer que aconteça algo e a gente interrompa essa cota de trabalho antes da hora, porque essa interrupção atrapalha o desenvolvimento do princípio inteligente. Da mesma forma que a gente não quer que o filho reprove, porque daí ele vai ter que fazer aquele ano de novo e vai atrasar todo o desenvolvimento dele, vai gerar uma série de complicações, né? E terceiro, temos o dever e a obrigação de fazer de tudo para erradicar a destruição antecipada. Por quê? Nós não sabemos a hora de cada um, e nem pelo que cada um tem que passar. Então, a gente tem que trabalhar por todos o tempo todo. A conclusão, para mim, só pode ser essa. Se eu não sei se é a minha hora de... Eu não vou dar sopa para o mosquito, eu não vou dar sopa para uma série de coisas. Eu tenho uma cota de trabalho. Eu não sei quando que ela vai se interromper na hora. Vai que ela se interrompe antes da hora. Pode acontecer. Mas, se a destruição, muitas vezes, né? Na verdade, todos, lembrei de um palhaço que eu gosto muito, que ele tem muitas reflexões, assim, que ele diz que a gente não deve levar muito a vida a sério, porque no final a gente não sai vivo dela, né? Então ele dá uma... relaxa, assim, tal. Se a destruição é inevitável, para que lutar? Né? E aí Kardec pergunta, na questão 730, uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nem sempre, mas nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão. E os espíritos respondem: já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu um instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. Então, eu lembro de outras reflexões que o Kardec coloca ao longo da obra toda, e outros livros também, que é a questão do materialismo, né? E a gente vê isso, eu como estudava música também, então a gente via muito isso nos movimentos, assim, no movimento punk, né? Pegava um pouco daquela coisa do Sartre, do filósofo existencialista. Então eles queriam viver tudo com a maior intensidade possível, e o maior objetivo deles era morrer jovem. Vou viver tudo que eu tenho para viver, virando as costas para o sistema e para tudo e todos, e que a minha hora chegue rápido, né? Aquela vida intensa, assim, pura festa. O Kardec falava, esse é o grande perigo do materialismo. A pessoa que não acredita em Deus, não acredita na vida espiritual, acha que tudo acaba com a morte, então para que ele vai ficar se preocupando com as coisas se daqui a pouco ele não está mais aqui? E aí a resposta dos Espíritos continua dizendo o seguinte: a ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas ingrato, o homem rende graças muitas vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Então, a ameaça de um perigo constitui um aviso para que se aproveite a dilação
de Deus. Dilação significa adiamento. Então, essa crise relacionada ao mosquito ameaça muita gente, muita gente. A questão ecológica representa um perigo global. A crise do meio ambiente, excesso de lixo, escassez dos recursos naturais, não renováveis, representa uma ameaça sem precedentes na história. Nós, encarnados aqui, hoje, nós somos os únicos na história da humanidade a passar por essa ameaça que nós estamos passando. Nunca antes o planeta, todos os seres vivos, inclusive nós mesmos, estivemos tão ameaçados como agora. Mais ou menos grave, né? A gente pergunta, eu pergunto assim, se isso é uma dilação, se a ameaça é uma dilação e a nossa ameaça está ficando cada vez maior, até quando Deus vai adiar? Até quando? Neste livro, o André Trigueiro traz números importantes e assustadores sobre o crescimento do impacto decorrente dos desastres naturais. Eu falei dos números relacionados ao mosquito Aedes aegypti, agora eu vou falar dos números relacionados aos desastres naturais. O aquecimento global tem gerado fenômenos climáticos que em poucas décadas tem multiplicado assustadoramente o número de pessoas atingidas por eles. Então, cito o André, segundo o relatório da Organização Humanitária Oxfam, o número de vítimas de desastres naturais provocados pelas mudanças climáticas deverá crescer 54% nos próximos 6 anos. Metade dessa sala vai sofrer com isso. A gente pode, se for pegar uma porcentagem nesse sentido, uma estimativa, né? Matemática não é meu forte, por isso eu fiz psicologia. Piada clássica do psicólogo, né? Ou seja, o número de pessoas afetadas por inundações, tempestades e secas poderá chegar a só 375 milhões. A resseguradora Unique, não sei certo como pronuncia, mas divulgou que ocorreram 3 vezes mais catástrofes naturais durante os anos, da década de 1990 do que nos anos da década de 1960. 3 vezes mais catástrofes. Cada década. Em 2004, o Brasil registrou o primeiro furacão que se tem notícia no Atlântico Sul. Então, aquela coisa que eu lembro, a gente não era novo, se gostava de falar, no Brasil não tem furacão, aqui a terra é maravilhosa, não tem tornado, não tem nada. Acabou. Quem pôde falar isso, falou. Quem não falou, não fala mais. Agora já tem. Entre 1996 e 2005, 12,8 milhões de brasileiros sofreram com enchentes, secas e deslizamentos. Então, o que surpreende os autores desse levantamento é que o número de atingidos passou de 5,2 milhões entre 85 e 96 para 12,8 milhões na década seguinte. Uma década só. Passa assim. Esse ano mesmo, gente, quantas vezes a gente viu na televisão cidades aqui do Paraná sofrendo com tempestades. E eu lembro que quando eu assisti a reportagem, o repórter falou assim, a chuva, a grande vilã chuva, castigou os estragos causados pela chuva. Os estragos causados pela gente tá influenciando essas chuvas aí. E aí a nossa postura é muito aquela assim de esperar passar, né?
Na época, o que a gente está fazendo? Segundo André Trigueiro, pouquíssimo. Diante de todos os recursos que a gente tem em todas as áreas, a gente está fazendo praticamente nada para lidar com isso. Então o que a gente faz? A gente vai lá, arruma um monte de telha de novo, a cidade acaba, a gente vai lá e constrói a cidade de novo, mas e a questão do problema? Eu vejo muitas vezes que assim, não está se trabalhando, ou está se trabalhando pouco em desenvolver meios de prever isso. Eu lembro quando teve um fenômeno climático em Nova York, por exemplo, e 2 dias antes a cidade estava inteirinha tapada com madeira. As pessoas abrigadas, todo mundo de prontidão, porque a coisa ia ficar complicada. E aqui, nós estamos tão despreparados e a gente está dando tão pouca importância para isso, que acontece, bum, a gente toma aquele susto. Meu Deus, nossa, você viu? Estava esperando, pegou no contrapé. Eu gosto muito de contar histórias, principalmente para criança. Acho que a história é uma coisa muito linda. E aproxima a criança do livro, né? Tão importante. Mas essa semana eu li uma história triste, uma história tristíssima. Eu tenho muitos amigos que são palhaços que fazem aquele trabalho no hospital. E eu falo para eles que eles são anjos. Porque quando eu fazia faculdade de psicologia, eu saía constantemente das aulas de psicologia hospitalar. Toda vez que a professora começava a falar de um caso, eu pedia para sair. Principalmente quando envolvia criança. O meu ponto fraco nessa questão é o hospital. Eu não gosto. Eu não suporto. E eu tenho uma fragilidade muito grande em ver a criança sofrer. Eu vejo uma criança chorar na rua, eu já quase choro junto. Então eu não consigo me ver, eu falo para eles, olha, vocês são anjos. Porque tem palhaço que vai atender as crianças que estão lá fazendo quimioterapia, que passou por coisas tão terríveis, assim, está sofrendo. Eu não consigo, se eu for, eu vou desabar junto, assim, não vou conseguir chegar ali e fazer rir. Chegar ali e mostrar para aquela criança assim, que existe cor, que ela pode ter esperança, é muito, muito complicado, né? E essa semana teve a história de uma menina de 5 anos, que em decorrência das tempestades que atingiram São Paulo semana passada, ficou com o pé preso num deslizamento. Não preciso contar o que aconteceu, para escapar de lá, né? Vocês podem imaginar. Que terrível isso. Que terrível. Coisas que estão repetindo, não só repetindo, estão piorando. Esses desastres, esses fenômenos estão acontecendo cada vez mais, mas na rua tem cada vez mais carro. Eu estou agora recebendo a pressão do WhatsApp, que eu não tenho. Então fica todo mundo, você tem que ter um WhatsApp. Mas no celular não abre o WhatsApp, não adianta. Não vou nem mostrar. Mas assim, você tem que comprar um celular que tem o WhatsApp. Sabe quantos litros d'água são necessários para fazer um celular? 20 litros. Imagina uma cidade como São Paulo. Com crise, né? Problema de água, né? Então, assim, gente, a previsão é que vai piorar. Um livro e várias outras, até a própria Organização Mundial de Saúde, que diz: corre-se o sério risco de que em 2050 o planeta entre em colapso. Não está aguentando mais. Os recursos estão se esgotando, todos os eventos estão ficando muito fortes, tá? Uma situação complicada. E ainda tem uma outra previsão também que eu gosto sempre de falar, sempre que possível, que é a de que até 2030 a depressão ela vai superar as doenças cardíacas. Então será câncer, depressão, depois as outras doenças. E aí eu viro para meus amigos psicólogos e falo assim: está perdendo filho, estamos apanhando de lavada, hein? Porque com tantas teorias, a psicologia tem tantas teorias, a psiquiatria, tantos remédios, a neurologia, tantas pesquisas,
e não está resolvendo nada. A gente vai ficar cada vez mais doente. Não pode. Então a gente tem que questionar assim, o planeta também corre o risco de que 2 décadas depois entre colapso, está aqui já, está na porta, 2016. Ontem eu fui dormir em 2008, acordei hoje, 8 anos para frente. Está passando assim. Então, o que a gente está fazendo, como a gente está buscando impedir que isso aconteça? A gente vai ficar só sentado olhando. Então, de que forma nós estamos evoluindo se as coisas estão piorando? Então, a resposta lá, o homem deve procurar prolongar sua vida. A gente tem que lutar contra a destruição do meio ambiente. Devemos lutar contra a proliferação desse mosquito que tem ameaçado tantas pessoas. Mas isso indica que nós temos que lutar contra nós mesmos. É o mesmo homem hoje, responsável por tudo isso que está acontecendo. É o homem o responsável por colocar o planeta todo, com toda a variedade de espécies que tem, sobre uma ameaça que nunca existiu antes. No caso do mosquito, nós somos os maiores responsáveis pela proliferação. Então, não adianta a gente só usar repelente, a gente orar para que encontre a vacina rapidamente, porque daqui a pouco, gente, a gente vai ter que tomar uma vacina por dia, porque tem tanta coisa que vem surgindo. Se a gente não passar pela reforma íntima, que o Espiritismo tanto diz que é necessária, pela reeducação dos hábitos, pela educação do outro, de uma forma amorosa, não punitiva, não adianta punir. A psicologia comportamental é uma linha que ela trabalha muito com o experimento. Não são os melhores experimentos do mundo, trabalha com animal, muita gente é contra. Mas ela tem dados importantes. Ela mostra, por exemplo, num experimento o seguinte: você pega uma caixa dividida ao meio. No meio tem uma porta, caixa A e caixa B. Em cada caixa dessa tem um rato. Um rato está na caixa A e um rato está na caixa B. O rato da caixa A vai tomar choque. O rato da caixa B, não. Mas o rato da caixa A vai ser ensinado a pressionar uma barra. E quando essa barra for pressionada, ele vai abrir uma porta e ele vai poder fugir para a caixa B, onde ele não vai mais tomar choque. Sabe o que acontece? O rato da caixa A é impressionante, eles aprendem em minutos, não é em dias. Aprende rapidamente a pressionar a barra e abrir a porta, e aí para a caixa B, e a bater no rastro B e voltar para a caixa A para tomar mais choque. Isso faz parte do experimento para provar que a punição gera efeitos colaterais e não educação. Ela não educa, ela não desenvolve uma nova habilidade, ela desenvolve um efeito colateral. Se você bater demais no cachorro, ele vai. São várias possibilidades de resposta de cada organismo. Cada um vai reagir do jeito igual a gente reage, cada um do jeito. Alguns cachorros vão ficar doentes. Outros vão viver com medo. Toda vez que vê o dono, ele se esconde. Outros vão contra-atacar de várias formas diferentes. Quando o dono sair, ele vai rasgar o lixo no quintal inteirinho. Vai se vingar. Ele vai descarregar aquela carga afetiva, que ficou nele. Ou ele vai fugir. Então, quando ele se esconde, ele está esquivando. Quando ele pula o portão, só nunca mais volta, fugiu. Ou ele vai contra-atacar, a próxima vez que o dono vir, ele vai voar no dono. Mas geralmente a gente contra-ataca em quem é mais fraco. A criança também a gente percebe muito isso. Ela apanha muito em casa, ela chega em casa, bate nos colegas que são mais fracos. O que educa? Educa a gente ensinar o comportamento correto. Eu lembro de uns amigos meus faziam um trabalho no trânsito, como palhaço, ajudando as pessoas a atravessar a faixa. Então o motorista vinha, ele erguia uma mãozona, as pessoas freavam, paravam, aí atravessavam a faixa, obrigado, não sei o que, humor, parabéns, reforço positivo. Todo comportamento reforçado tende a se repetir. É outra lei da psicologia comportamental. E aí, quando eu ia trabalhar como palhaço em outro serviço, nada a ver com faixa de pedestre. Quantas vezes eu vi a pessoa olhar para mim de dentro do carro e pôr o cinto?
virar para trás, falar para o filho, colocar o cinto na cadeirinha, desligar o celular. Associou educação através do amor. Jesus tanto falava, não através da punição. Não adianta punir as pessoas que estão com o quintal sujo. Isso não vai resolver o problema. Se recompensasse, sugestão, cada vez que chega, acha um quintal limpo, tem um X de desconto no IPTU, sei lá, pode apostar, daria resultado. A gente está finalizando, né? O Kardec pergunta se entre os homens na Terra existirá sempre a necessidade de destruição. E os espíritos colocam que a necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, podeis observar, o horror da destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Então vou voltar lá naquela outra questão. Se a gente não está dando a mínima, a gente está bem desenvolvido intelectual e moralmente, olha a resposta. O horror, a destruição, é sinal de desenvolvimento intelectual e moral. O espírito tem menos necessidade de passar pela lei de destruição. Lembra que eu falei que no Céu e Inferno, Kardec fala da questão da gente, num determinado estágio, precisar menos da encarnação, de ficar reencarnando e desencarnando. Por quê? Porque o espírito sobrepujou a matéria. Mas nesse consumismo desenfreado que a gente está, será que a gente está sobrepujando a matéria? E ele pergunta lá por que Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores. Os espíritos colocam que para fazer a humanidade progredir mais depressa, já não sendo ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento, preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os classificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causa. Na verdade, a gente tá também. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Que essa doença, que esses fenômenos climáticos, que essa subversão, que é a questão da destruição, de aniquilar uma ordem estabelecida para que se instaure outra, que isso sirva para a gente mudar, para a gente começar a cuidar mais, para a gente evoluir, que não seja uma arca de Noé, né? Jogou a água toda para limpar, nossa, estava ameaçando. Que seja uma coisa que agora nos una no combate a essa doença. E os fenômenos climáticos também. E para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Essa pergunta do Kardec, para quem é pai e mãe, sim, vovó, né, tia, essa pergunta, acho que é a pergunta clássica que abre as portas do ateísmo, né? A pessoa fala assim, olha tudo que está acontecendo, como que Deus permite? E aí ele começa a desacreditar. Muitos amigos meus que eram ateus usavam sempre essa pergunta. Mas os espíritos respondem, Deus pode, e Ele os emprega todos os dias, pois que deu a cada um meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho, e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então, olha a mensagem, né? Hoje, com tanta tecnologia, o homem planejando ir a Marte, e a gente sofrendo um mosquitinho desse tamanho, e o planeta ameaçado de entrar em colapso. Como que isso mostra a nossa pequenez, mas ao mesmo tempo a nossa imensa capacidade de destruição. Gente, o surto de dengue já dura aproximadamente 30 anos. O que a gente está fazendo? Então, a última questão, Kardec coloca, não serão os flagelos igualmente provas morais para os homens, por porem no abraços com as mais aflitivas necessidades?
Os flagelos são as provas, respondem, que dão ao homem ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem o seja de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. E Kardec coloca, para encerrar, na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, a produção da terra. Só que muito da fome, da doença, somos nós que estamos causando. Continua. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, nos estudos das condições higiênicas, meios de impedir, ou quando menos, de atenuar os desastres. Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles, que não fará, portanto, o homem, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos de sua inteligência, quando aos cuidados da sua conservação pessoal souber aliar o sentimento de verdadeira caridade com seus semelhantes. O meu sentimento, quando eu li esse trecho, foi de profunda vergonha, porque do século XIX para cá, quando ele escreveu isso, a coisa só piorou. E toda essa nossa inteligência, que na época ele já falava não está melhorando com as regiões, não está servindo de nada. Algumas cidades, como Londres, várias outras, já está quase certo que vão perder várias partes, bairros com inundação, por causa do aquecimento global. O André Trigueiro coloca que o dever do espírita é falar sobre isso, mas nos grupos, nas palestras, com os colegas, tornar esse tema, que segundo ele é tão pouco tratado, mais falado, porque a nossa consciência aumenta conforme a gente tem mais consciência do que está acontecendo. E ele diz, inclusive, que o centro espírita tem que se preparar para ser um agente transformador em prol do meio ambiente. Como? Cuidando do descarte dos lixos, de forma adequada. Cuidando das instalações, para que os prédios sejam prédios sustentáveis, que tenham maior entrada de ar, maior entrada de luz possível, para se usar menos lâmpadas possível, menos ar-condicionado. Em alguns lugares, a gente precisa ir para algumas palestras de blusa, porque o ar-condicionado. E a gente tem que repensar esses hábitos. No Facebook a galera coloca muito assim, a humanidade precisa se acostumar a não passar mais roupa, né? A gente precisa acostumar a cuidar dessa parte do ar também, né? Então, telhados ecológicos, coleta de água da chuva para regar as plantas e outras coisas, lavar as calçadas. A questão dos copos plásticos, a gente tem que se acostumar a carregar a garrafinha. Porque o copo você toma 1, 2, 3 vezes, lixo. A garrafinha pode ficar com você 2, 3 meses. E depois você pode cortar ela no meio e transformar ela num brinquedo, num recipiente para plantar. A gente tem que começar a pensar na reciclagem, em reutilizar as coisas. Então ele fala dessa consciência até mesmo a questão do copinho do passe, né? De usar um copo reciclável, enfim. As compras sustentáveis, o transporte sustentável, né? É difícil a gente estacionar em qualquer lugar em Maringá, né? Senão a gente está indo de carro para tudo quanto é parte, inclusive para o centro espírita, né? Então, vale a pena o centro espírita começar a incentivar e preparar o centro para receber bicicletas, né? Incentivar que as pessoas venham em grupo. Passa na casa de fulano, beltrano, vem todo mundo num carro só. Quanto menos veículos na rua, melhor. Então, é a responsabilidade do espírita, segundo André Trigueiro, e a porta para o desenvolvimento da nossa caridade, da nossa evolução, não está só em ajudar quem precisa de esvaziamento de uma roupa, mas também de fazer um mutirão, 2, 3, 4 pessoas no centro, quem sabe. Hoje vamos pegar a Avenida Brasil, vamos limpar toda, tirar todos os copos. Por que não? Que belo exercício de humildade, né, de desapego e de amor ao próximo. Serve de exemplo.
A pessoa que vê você ali catando lixo, limpando, ela vai sentir vergonha de jogar o copo e ela vai sentir vontade de se juntar e fazer parte daquela corrente. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.